O evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. A fé em Jesus é, antes de tudo, um dom do Espírito Santo em nós. Então não é só o nosso esforço, não é só o nosso querer acreditar, mas é um dom do Espírito Santo. Nós dizemos que a fé ela é uma capacidade humana, né? Ou seja, nós, quando fazemos um esforço, podemos chegar a essa inclinação de crer. No entanto, a fé é concedida como um dom do Espírito Santo que age em nós. Então, a ação de Deus revela no coração daqueles que são pequeninos a comunhão entre o Pai e o Filho, né? Então, é bem importante isso, né? Deus que age, que revela no coração desses que são desprovidos de grandes pretensões, são os pequeninos. Essa comunhão entre o Pai e o Filho. Os soberbos e os orgulhosos, aqueles que são os sábios e entendidos deste mundo, esses não são pequeninos, né? Eles se acham grandes, então não acolheram a Jesus e não podem, portanto, participar da celebração e do canto de exultação que o Espírito canta em Jesus. Então veja, eles não acolheram, eles se excluem, né? No contexto do Evangelho de Lucas, Jesus cantou esse hino de louvor no Espírito, né? Jesus exultou no Espírito Santo no momento em que os 72 discípulos voltaram da missão. Então Jesus, envolvido pelo Espírito Santo, com júbilo e exultação, ele dá graças ao Pai pela sua ação, pela ação do Pai na vida do mundo, revelando-se aos que ele mesmo deseja. É um momento de grande consolação de Jesus, esse momento de exultação no Espírito Santo, em que ele nos dá a conhecer o conteúdo de sua oração. Então, nesse momento, nós vemos o conteúdo da oração de Jesus, né? O que Jesus dizia ao Pai? O conteúdo, então, é um conteúdo totalmente referido ao Pai, ou seja, voltado para o Pai, e Jesus o chama de Senhor do céu e da terra, grandioso e excelso, e, no entanto, se dá aos considerados ignorantes, aos pequeninos, aqueles que não são os doutos e sábios. Os entendidos para o evangelista são as autoridades judaicas, em seu fechamento à pessoa e à mensagem de Jesus. Então, o contrário desses pequeninos são aqueles chefes da sinagoga, os fariseus, esse povo religioso de carteirinha, né? Esses grandes religiosos. Esses são aqueles que eram, nesse texto bíblico, os que são os soberbos. Enquanto os outros que não têm nada disso, são um povão, esses são os pequeninos, né? Os ignorantes, os simples, são chamados por Jesus de pequeninos, no Evangelho de Lucas. E estes são os discípulos. Estes, sim, acolheram o chamado, né? Fizeram comunidade com Jesus, participaram de sua intimidade e, por Jesus, são enviados à missão e à pregação. Então, Jesus envia esses, os simples, né?
eles enfrentam e vencem o demônio na proclamação da boa nova em nome de Jesus. Do mesmo modo que o Pai se revela aos pequeninos, Jesus também revela sua identidade de Filho de Deus, de Filho que de Deus tudo recebeu. O Filho tem a capacidade de dar ao mundo a mesma comunhão com o Pai, dando-o a conhecer a quem dele se aproxima. Então é Jesus que nos revela ao Pai, né? Então, assim como o Pai se revela aos pequeninos, Jesus nos dá a capacidade de conhecer ao Pai através dele, né? O texto se conclui com a proclamação de uma bem-aventurança sobre os discípulos. Mais que os grandes dos tempos antigos, mais que os profetas, os discípulos veem o que esses grandes profetas e antecessores de Jesus não viram e não escutaram. Então, eles veem Jesus, os apóstolos, os discípulos veem Jesus, os simples veem Jesus. Os discípulos são testemunhas privilegiadas da boa nova revelada em Jesus. Então eles ouvem, eles veem Jesus pregar, Jesus realizar os sinais. Tal revelação se estenderá ao longo da história. Esse agir de Jesus, então, se estenderá ao longo da história a todos os que foram tocados pelo Evangelho. Portanto, nós também estamos incluídos e somos esses que podem contemplar como pequeninos as maravilhas que Jesus opera. Vamos rezar. Senhor, hoje nós pedimos essa disposição para responder ao Senhor e, sobretudo, responder com simplicidade, com despojamento e, de modo especial, se colocar a serviço, servindo aos que o Senhor colocou em minha vida. Que o Senhor nos dê a graça de ter o dom da caridade e o dom do serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.